Oi, gente, que frio, né? Então vamos dar continuidade aí. Acho que vocês vão me agradecer pro resto da vida de vocês, de amanhã eu ter dado aula livre pra vocês não ter que acordar 8 horas para estudar ou para, sei lá, para fazer questionário. Ter o dia, a segunda-feira para estudar, mas vocês podem estudar embaixo da coberta, né? Que, que cão de frio, né? Bom, aqui onde eu tô tá 9 graus. Bom, então dando continuidade à monitorização hemodinâmica, a gente vai falar um pouquinho agora de coisas mais invasivas, tá? Vou tentar ser mais breve, acho que eu me estendi demais na aula anterior e eu não quero também cansar vocês, porque de uma certa forma cansa. Ali a gente estando no presencial parece que é diferente, né? O tempo vai passando, tem o intervalo, a gente conversa sobre outras coisas, tal, tem a interação. Aqui só eu falando enche o saco, né? Então, e vocês escutando. Então, aí é uma faca é uma via de duas mãos, né? Porque aula presencial também, aula ao vivo para fazer com vocês aqui é ruim para quem mudou mudou de trabalho, mudou de horário. Eu entendo todas essas nuances que a gente está passando agora. Então, eu acho que dá para a gente se adaptando do jeito que a gente está se adaptando, né? Então, amanhã vai dar para eu já não tenho esse privilégio que vocês têm, eu tenho que entrar no chat às 8, né? Às 5 para as 8, e no chat, no fórum, tem que logar e tem que sair meio-dia. Isso é o meu trabalho, né? E vocês têm aí toda a segunda-feira para poder fazer isso, tá? Então descansem, fiquem embaixo das cobertas, quem puder. Quem tiver que trabalhar se cuida, se agasalha, se protege, né? Então vamos lá. Então vamos falar hoje sobre coisas mais agora sobre hoje, né? Agora sobre uma monitorização mais invasiva ainda do que eu já falei para vocês. Mas só lembrar que tem uma premissa na terapia intensiva que observações simples são as que salvam vidas. Então, uma observaçãozinha que você vê ali no monitor e olha para a cara do paciente, ou olha primeiro para a cara do paciente, sempre, antes de olhar para o monitor, a gente olha para o doente. Combinado? Combinado não sai caro. Eu ainda vou encontrar vocês na terapia intensiva. Queria ser professora como chama? Da prática. Porque chegou no leito, 5 momentos lá da lavagem das mãos, cumprimentou o paciente, cumprimentou o acompanhante, cumprimentou a equipe, olhar para o doente. Tem gente que chega já olha para o monitor, não olha nem para a cara do doente. Mesmo que ele tá em coma, a gente não sabe se o cara que tá em coma, teve gente que já voltou e já contou cada coisa, juro por Deus, do que ouviu. Então, chegar ali, oi, seu fulano, bom dia. Aqui é a Carla que tá falando com o senhor. Hoje é segunda, dia 25 de agosto. Tá tudo bem, fica tranquilo. O senhor tá com alguma dor? Eu tô aqui para ajudar o senhor. O cara pode estar em coma profundo reativo, mas você fez a sua parte ali. A gente não sabe se esse cara tá ouvindo, se na outra vida ele vai vir. Não sei. A gente não sabe, gente. O TI é outro naipe. A gente não sabe. E às vezes até aquele que tá acordado, que você fala, ó, meu nome é Carla, tô aqui pra
cuidar do senhor hoje, bom dia, tá frio, né, tal. Nunca pergunto se tá tudo bem, porque não tá, porque se tivesse tudo bem, ele não estaria na UTI. E, e o cara tá bem, às vezes tá até de alta, nem te responde. Mas você fez a sua parte, ok? Então, sempre olhar para o paciente antes de olhar para o monitor, a não ser que seja uma emergência, né? Obviamente. Ou para o ventilador que tá pitando, então você olha para ver o que tá acontecendo ali. Mas dá para fritar o peixe e olhar o gato, olhar o monitor e olhar para o doente ao mesmo tempo. Então, observações simples que salvam vidas é você olhar para o paciente e olhar rapidamente para o monitor, tá? Prevenir, avaliar, avisar e agir continua na nossa premissa, tá? A observação metódica de um parâmetro clínico laboratorial mensurável de forma objetiva, que permitirá a vigilância contínua de um sistema do organismo, fornecendo dados para orientação diagnóstica e terapêutica, é o conceito de monitorização hemodinâmica invasiva. Visa a medição frequente e repetida das variáveis fisiológicas, tá? Estudos de pressão, circulação, temperatura, como eu falei, estudo de movimentos do que está acontecendo, que a gente chama de hemodinâmica, da dinâmica que está acontecendo com o paciente, tá? O paciente criticamente doente é aquele com risco de descompensação ou aquele fisiologicamente instável, necessitando de constante vigilância. Então, ele começa a precisar de uma vigilância mais invasiva, né? Que é o paciente criticamente doente. Tem o paciente doente que está na UTI e o criticamente doente. O doente pode virar crítico e o crítico pode voltar a ser só doente. Manja? Por que a gente monitoriza? Por causa das possibilidades de prognóstico, terapêutica, diagnóstico e melhora, né? Tentar fazer. Por que a gente monitora invasivamente esse paciente? Tentar fazer com que ele melhore, com que ele se otimize. E para isso ele precisa de um ônus, que é a invasão, né? Os pacientes da terapia intensiva são extremamente invadidos em todos os sentidos, né? Eles ficam à mercê da gente. E aí, à mercê da gente, eles ficam aos nossos cuidados e na nossa responsabilidade. Então, monitorização hemodinâmica invasiva requer responsabilidade, tá? Cuidado. Auxilia o diagnóstico de diversos distúrbios, orienta a terapia, prognóstico com dados obtidos ali através do monitor, infelizmente, avaliar respostas a terapias propostas e fornecer informações qualitativas de qualidade e quantitativas, mensuráveis, de pressões, de intravasculares, de pressões extravasculares, de temperatura intracraniana, intratorácica, intraabdominal. Então, tudo isso é muito importante. Para quê? Para otimizar o prognóstico desse paciente, tá? Bom, é nossa responsabilidade da equipe de enfermagem, mas também está muito na responsa do intensivista. A monitorização hemodinâmica invasiva, ela está muito voltada para o intensivista,
lembrem-se disso. Vocês não vão esquecer de mim no estágio. Porque o intensivista, ele tem que estar ali na beira do leito. Se ele não tiver, a gente chama. E tô nem aí pra gente com cara feia. Pra menina com cara feia, pra residente com cara feia. Não estamos nem aí. O importante para nós é o paciente. Obviamente, cordialidade, elegância, porque vocês são alunos da professora Carla. Tô brincando. Só para dar uma descontraída. Mas lembrar que o intensivista, o cara que tá lá de plantão, ele tem que ter os dados na mão dele e ele tem que olhar para o monitor e para o doente, assim como nós também. A gente cuida da monitorização invasiva e esse cara interpreta, porque a gente também não tem a formação que o intensivista tem, porque se for para a gente interpretar e tratar, não precisa de intensivista e às vezes não precisa mesmo. De verdade, não precisa. Mas, óbvio que tem, né? Então, não vamos desmerecer ninguém. Mas, de qualquer forma, o intensivista, ele tem que interpretar e ouvir o que a gente tem para dizer. Seja abobrinha ou não seja, ele tem que validar e olhar. Porque dentro de uma abobrinha, às vezes pode ter um fundamento, tá? Bom, nos pacientes graves, a monitorização invasiva é a avaliação contínua dos sistemas, tá? Que é chamado, então, a monitorização hemodinâmica invasiva grave, tá? Existem vários métodos de monitorização, entre eles o mercúrio, o catéter intravascular com líquido, mas são coisas mais antigas. Hoje a gente tem coisas mais modernas, tá? Tem os transdutores eletrônicos de pressão, que vocês vão ver no estágio ali, tá? Que é um catéter que é preenchido com líquido e conectado a um eletromanômetro. Então, fica uma bolsinha pressurizada, vem um catéter com soro e aquilo fica medindo continuamente a pressão do paciente. Eu não tenho como mostrar isso para vocês, a não ser nos filmes que eu mandei do YouTube e nas fotos que tem aqui na aula, tá? Mas eu consigo descrever para vocês que é algo que a gente preenche com soro, que fica pressurizado e vai medindo constantemente a pressão venosa central do paciente e a pressão arterial, que é um catéter que está aqui na artéria e um catéter que está aqui na jugular, tá? Catéter central na jugular. Com o impulso mecânico é transformado em elétrico por causa da tecnologia lá do monitor, onde a pressão intravascular passa por esse transdutor de pressão e volta para nos mostrar os valores que a gente está buscando, tá? Para isso, a gente pode ver isso acontecendo direitinho, a gente pode ver a pressão arterial, a PVC, a pressão de artéria pulmonar, a pressão intraabdominal e a pressão intracraniana. 5 pressões a gente pode ver com esse pequeno transdutor que fica na beira do leito, na altura axilar, e fica com o soro entrando ali naquele transdutor que vocês vão ver, tem todo um sistema montado e isso é transformado em estímulos elétricos que voltam para o monitor. É tecnológico, não tenho como explicar isso para vocês, né? É tecnologia, não é magia, é tecnologia. Mas é bom que vocês saibam, pelo menos, para quando chegar lá vocês terem ideia do que tá rolando, tá? E como isso é feito. Bom, tem a monitorização da artéria pulmonar, que hoje não é jamais tão utilizado, mas em casos muito graves é passado um catéter via subclávia ou jugular, que passa por dentro das câmaras cardíacas, chega lá na artéria pulmonar, e nesses casos agora de injúria pulmonar muito grave associada ao COVID, isso tá voltando.
para medir se tem hipertensão pulmonar, se a artéria pulmonar está oxigenando direitinho, a pequena circulação e tudo mais. Então, isso vocês vão ver nas fotos. Eu não tenho como explicar para vocês, mesmo que presencial que, assim, que fosse, vocês têm que ver ao vivo, né? Isso no estágio, mas vocês já chegam sabendo dos conceitos e para que serve, tá? Então, isso é para monitorizar a artéria pulmonar, se ela está com uma pressão muito elevada e se esse pulmão está ventilando ou não adequadamente e se está chegando sangue oxigenado adequadamente no coração, tá? Então é para isso que serve a monitorização da pressão da artéria pulmonar, tá? Além disso, diagnóstico de alguma disfunção cardíaca também pode estar associada e ele ajuda a determinar a terapia. Na verdade, o quanto de droga se precisa, o quanto de ventilação mecânica se precisa, o quanto de sedação se precisa. Então, ele ajuda esse catéter, essa monitorização da pressão de artéria pulmonar, além de ser diagnóstica, ela pode ser terapêutica, tá? Ela pode nos ajudar com a terapia, né? Ela não vai curar o doente, mas ela vai ajudar na terapia necessária. Ou seja, se mediu lá que a pressão de artéria pulmonar está muito alta, ajusta a ventilação mecânica, ceda mais o paciente, viu que o coração não está batendo legal, entra com uma droga vasoativa, viu-se que mais? Tem uma disfunção cardiovascular importante, precisa de cirurgia, faz essa monitorização pré-operatória para chegar já com todos os valores ali para o anestesista saber como conduzir direitinho esse paciente no transoperatório, para o cirurgião saber como conduzir. Então, é muito importante ver débito cardíaco, ver volume sistólico, volume diastólico das câmaras cardíacas, tá? Então, são várias vias, tem um balãozinho na ponta, tem que ter muito cuidado, tem risco de arritmia cardíaca, tem via do balão, tem via para medicação, tem via para colher exame específico de gasometria venosa central, de gasometria arterial. Então, é muito importante, tá? Esse tipo de monitorização, mas o que vocês vão ter que tomar muito cuidado é com a fixação desse catéter, com os cuidados desse catéter, cuidado com a seringuinha que insufla o balãozinho lá da artéria pulmonar, tudo isso, a montagem de todo o sistema com soro, nunca deixar acabar o soro, isso que é muito importante, é aí que a gente faz a diferença. Querer ficar interpretando o valor de catéter de Swan-Ganz, de oclusão de artéria pulmonar, é legal, é interessante, a gente tem que saber o que a gente está fazendo, mas principalmente o cuidado que a gente tem que tomar com esse paciente é o mais importante. Porque se ele perde esse catéter, é complicadíssimo. É complicado para ele, para a equipe médica, para a equipe de enfermagem, para tudo, tá? Então, por isso, a nossa ação em cima desses métodos invasivos é muito menos interpretação e mais cuidado. Tô falando a real. Óbvio que você tem que saber o que você está fazendo, por que você está fazendo, por que ele tem esse catéter, por que ele tem essa doença, por que isso, mas o cuidado que você tem que tomar com esses dispositivos é muito mais importante, tá? Aí eu passo para vocês direitinho, tem várias fotos desse tipo de catéter, tá? Eu gostaria que vocês vissem muito bem, tá? As complicações durante a passagem, durante a manutenção desse catéter, tá? Principalmente durante a passagem tem bastante complicação, especialmente a arritmia cardíaca, porque tem alguma coisa cutucando o coração,
tá? Geralmente os pacientes estão entubados, sedados, então eles estão protegidos a princípio, mas às vezes não, às vezes passa meio que no batidão, tá? Então, mas muito cuidado com estes dispositivos, tá? Observar alterações, obviamente, no monitor, observar infecção na ponta desse catéter, curativo, fixação, tá? Orientar o paciente, se possível, a não se movimentar muito, tá? Ou evitar a obstrução do catéter, colher o exame ali, colocou o remédio ali, lavar bem, tá? Então, isso são cuidados muito importantes que a gente tem que ter. Interpretar, é bom a gente saber interpretar. Eu coloquei as curvas, coloquei tudo direitinho para vocês, para quem tiver interesse, mas o cuidado com esse catéter é muito mais importante, tá? Sempre depois que passa um catéter se faz um raio-x para ver se ele está alocado exatamente no local que a gente queria, até no catéter central ou no catéter de inserção periférica. O material para passagem é bastante extenso, já tem kits montados, ele é caríssimo. Na hora que a gente abre, a gente tem que ter muito cuidado na mesa, porque ele é passado à beira-leito, então quem está auxiliando a passagem desse catéter tem que ter muita habilidade e destreza no sentido de evitar contaminação ou derrubar esse catéter uma vez. Ai, gente, eu era recém-formada. Eu fui abrir o catéter, mas é que Deus protege quem é bom, né? Eu abri, ele vem numa caixinha, num negócio, num invólucro, né? Eu abri, no que eu abri fez... Todas as pecinhas, as coisas começaram a explodir. Parecia que o negócio estava a vácuo. Mas Deus ajuda, Deus é tão bom que o negócio caiu tudo dentro da mesa. Porque é estéreo, né? Então, caiu dentro da mesa, não caiu nada no chão, não contaminei nada. E veio a tampinha ali, falei, nossa, essa tampinha vai cair no chão, eu vou ser mandada embora. Eu trabalhava no Sírio na época. A tampinha parou ali no comecinho, sabe, na pontinha da mesa. Então, muito cuidado na hora de abrir esses materiais, tá bom? Eu falo isso de carteirinha, porque às vezes a gente abre o soro cai e blast. Aí tudo que tá ali, as coisinhas estão na mesa, às vezes pode rolar, cair no chão. Se cai uma seringa, uma agulha, beleza. Mas se cai uma peça do catéter, dá um rolo, tá? Então muito cuidado na hora de auxiliar o médico com a passagem, tá bom? Aí vem a PVC, que é a pressão venosa central, que pode ser mensurada através do catéter de Swan-Ganz, que é isso que eu estou falando para vocês, de artéria pulmonar, que eu falei antes. E tem a PVC, que pode ser mensurada só por um catéter central duplo lumen, tá? Que estima a pressão do ventrículo direito, indica se o paciente está bem hidratado, pouco hidratado ou muito hidratado, e dá a informação de necessidade de infusão de líquidos ou de retenção de líquidos, né? De dar uma segurada aí nas diluições, tá? Então, é indicado para pacientes que estão em choque, avaliação de função cardíaca, coleta de sangue, infusão de drogas, passagem de marca-passo, ali dá para passar um fio de marca-passo pelo catéter, e a passagem do catéter de artéria pulmonar através de da guia você já tem o buraquinho, né, do duplo lumen, você só troca ali, mas aí é um procedimento médico, mas é bom que vocês saibam que é possível fazer isso, tá? Bom, que mais? As principais veias utilizadas para monitorização é a jugular e a subclávia, como eu falei para vocês. Muito cuidado no curativo, observar a inserção, observar sinais de infecção. Lembra que eu falei de infecção de corrente sanguínea? Muita atenção. A causa de óbito em terapia intensiva por infecção de corrente sanguínea
qualifica a UTI. Se tem muita infecção associada a catéter, a qualidade da UTI, da enfermagem especialmente, não está tão boa, porque a gente não está cuidando muito bem deste catéter, tá? Então tem uma foto muito explícita para vocês de um curativo bonitinho, de uma montagem de um catéter bonitinha, tá? Se eu não me engano, é o slide 34, tá? O slide 34 é a melhor foto de um catéter central bem arrumadinho, tá? Então vamos lá. Aí tem o manômetro de água de forma intermitente, que é uma coluninha de água que vocês podem até ver lá no mandaki, e tem o transdutor de pressão que eu falei para vocês também, tá? Pode ser monitorizada a pressão venosa dessas duas formas, todas com soro, sempre acima da cabeça do doente pressurizado. Passa esse soro pelo transdutor, esse transdutor faz a leitura no monitor, tem o cabo, e é devolvido para nós o valor da pressão venosa central, tá? Materiais necessários, a gente precisa de uma régua, porque a gente precisa zerar a cama e tem que ter um zero, né? Sempre zerar, porque o monitor vai pedir uma zeragem lá, na prática vocês vão ver, porque o paciente sempre tem que estar em decúbito dorsal zero, tem que ser feita essa zeragem uma vez por plantão ou toda vez que você manipular esse paciente. Pacientes que não podem, por exemplo, pacientes neurológicos que não podem ficar em decúbito zero, você zera em 30 graus, mas deixa já avisado que está zerado em 30 graus, tá? Se eu estiver falando coisas que vocês não estão entendendo, perguntem no estágio, anota e pergunta como é feita a zeragem. Por que que é feita a zeragem? Tem que ser feita a zeragem porque é na linha axilar média que se mede as pressões intracavitárias, né? É por onde passa toda a volemia do corpo, é no coração. Então vai ter que ser aqui na linha axilar média. Tá aqui, tá tudo no slide 35, 36, 37, tá tudo certinho, mas perguntem para a professora como faz para zerar, para ela demonstrar para vocês, embora eu mandei vídeo também mostrando como zera, tá? É que aqui eu não tenho como zerar para vocês. Se eu conseguir até o final dessa nossa jornada aqui em terapia intensiva e para alguma captação e for em um hospital que eu conheço, enfermeiras da UTI, eu gravo um vídeo rapidinho para vocês de zeragem de pressão, tá? Vou até entrar numa UTI por causa de vocês, vou me colocar aí em risco, não tem importância. E tento fazer um vídeo para mostrar para vocês, mas do contrário, por gentileza, vejam com a professora do estágio como zerar. Porque vocês já sabem, mas como zerar exatamente com uma régua, é um paquímetro que nem coisa de pedreiro, que tem a bolinha lá no meio, que você tem que deixar a bolinha no meio para poder zerar direitinho a linha axilar média para poder medir a PVC, o catéter de Swan-Ganz, a PAM, tudo que tiver o transdutor, tá? O monitor pede para zerar, tá? O monitor pede, tá? Alguns fatores interferem sim no valor da PVC, mudança de posição do leito, movimentação excessiva, movimentos respiratórios, se o paciente estiver hiperventilando, taquipneico também pode interferir. Então, tudo isso é visto, o paciente não é uma medida isolada, a gente olha o paciente na terapia intensiva como um todo, tá? Pacientes que estão com uma ventilação mecânica muito movimentada, principalmente esses pacientes do COVID, eles têm alteração, porque aumenta a pressão pulmonar, aumenta a pressão da caixa torácica e a PVC também é modificada. Então, muita atenção aí, tá? Que mais?
Eu acho que basicamente da PVC é isso que eu gostaria de falar para vocês. O slide, o próximo slide que eu mostro é como zerar. Tem ali a linguetinha que a gente puxa para lavar com soro, vocês vão ver isso, tá? A pressão arterial invasiva, mesma coisa, que é um procedimento de extrema importância e é muito frequente na UTI, da mesma forma da PVC. A medida da pressão é obtida através do transdutor, como eu já falei para vocês, tá? Tem o eixo flebostático, que é a linha axilar média, que a gente faz a zeragem, tá conectado lá no monitor, e isso tudo está nos slides para vocês terem ideia, mas na prática vocês vão saber isso muito melhor, tá? Na prática isso vai ser muito mais fácil de vocês observarem do jeito que eu estou falando. Estou tentando ser o mais realista possível e com essas fotos aqui vocês vão ver, mas na prática não deixem de ver, tentar ver esse procedimento, tá? Ó, então, tá aqui a punção, tá? Quando se quer funcionar a artéria, né, para fazer uma PAM, para principalmente pacientes instáveis que usam drogas vasoativas,